Olá a todos, eu sou o professor Gilberto Teixeira, da disciplina de Técnica Operatória e Cirurgia Experimental da Universidade Federal de Santa Catarina, e nós estamos fazendo esse vídeo para orientar os nossos alunos com relação aos nós cirúrgicos manuais. Então esse é um tutorial mostrando os principais nós e os nós que a gente ensina aqui na disciplina. O objetivo é que o aluno saia dominando os 6 nós mais importantes, que seriam o nó de cirurgião dedo médio, o nó de cirurgião dedo indicador, o nó de sapateiro polegar, o nó de sapateiro indicador e os nós duplos de cirurgião e de sapateiro. Nós queremos que o nosso aluno ele saia fazendo o nó, que é o nó que nós conhecemos como sendo o nó quadrado. O navegador chama isso de nó verdadeiro e o escoteiro chama de nó direito. O objetivo é que esse nó ele se torne um nó mais firme e ele não consiga correr, e assim nós perdemos o nosso nó cirúrgico. Nós iremos demonstrar os nós utilizando essa plataforma. Essa plataforma ela tem 3 estações, uma simulando um nó aberto, o outro um nó em uma cavidade e o terceiro em tecidos em que nós temos uma tensão, e o objetivo do nó ele é aproximar os tecidos sobre tensão. Lembrando que nós devemos fazer 3 nós. O nó cirúrgico ele é realizado prioritariamente para a ligadura de vasos sanguíneos. Então é um nó em que a gente não pode usar tensão. Diferente do nó de sapateiro, que ele permite que a gente utilize tensão quando realizamos o nó, e o nó de sapateiro ele é um excelente nó para que a gente possa fazer a aproximação de tecidos, como por exemplo o fechamento de uma parede abdominal em que a musculatura tem uma certa tensão. E o nó duplo, ele é um nó que ele mantém uma certa tensão numa aproximação de tecidos, e aí seria o nó principal, o primeiro que nós realizamos quando vamos fazer o fechamento, a aproximação de tendão, fechamento de parede abdominal e por aí afora. Então vamos aos nós. O primeiro nó que a gente vai mostrar para vocês é o nó do cirurgião dedo médio, que é o nó mais realizado. Para a gente começar, nós sempre cruzamos para o primeiro nó, e aí vocês veem que se forma um triângulo, e lembrando que como nós iremos fazer o nó com o dedo médio, ele obrigatoriamente tem que estar livre. O macete é que o nó cirurgião, ele é sempre realizado com a unha, então nós vamos pescar o outro fio com a unha, e o nó do sapateiro, ele é realizado com a polpa digital. Então esse é um macete importante. Sempre que a gente utiliza a unha para pescar, ele é um nó do cirurgião. Então o cirurgião dedo médio, nós obrigatoriamente estamos com o dedo médio livre, pegamos a extremidade dos fios em pinça, e aí nós mergulhamos com a nossa mão e os dedos, ou tem gente que diz assim, damos um golpe, e aí com os 3 dedos e a unha do dedo médio, nós pescamos o fio do lado direito. Fixamos com o 4º dedo e aí trazemos o fio para completar o nó. Lembrando que sempre devemos levar o nó até o final, empurrando com o indicador. O segundo nó que nós vamos demonstrar para vocês é o cirurgião com o dedo indicador. Então, novamente, para que a gente possa realizar esse tipo de nó, o dedo indicador tem que estar livre. E lembrando para vocês, aquele macete, o nó do cirurgião, ele é sempre dado com a unha. Agora nós vamos fazer com a unha do dedo indicador. O cirurgião, nós empurramos o fio. Vocês observam que aqui é formado um número 4. E aí com a unha nós pescamos o fio da mão direita, trazemos, e aí finalizamos o nó empurrando com o indicador. Tendo o domínio desses 2 nós, agora fica fácil nós realizarmos o cirurgião duplo. Ou seja, com a mão direita nós vamos realizar um cirurgião dedo médio e com a mão esquerda simultaneamente um cirurgião indicador. E aí nós puxamos as 2 pontas do nó e finalizamos levando o indicador. Então esse é o nó cirurgião duplo.
Tendo o domínio desses dois nós iniciais, o cirurgião dedo médio e o cirurgião indicador, nós iremos conseguir fazer com que o nosso nó saia quadrado. Para que o nó saia quadrado ou verdadeiro, nós devemos realizar o nó. Se nós mantivermos a mesma mão, tem que ser os dois nós diferentes, e se nós realizarmos o mesmo nó, nós obrigatoriamente temos que trocar de mão. Então eu vou demonstrar para vocês. O primeiro nó é o cirurgião dedo médio, e o segundo nó, para que ele saia quadrado, ele obrigatoriamente tem que ser um nó diferente. Então nós devemos dar com a mesma mão o cirurgião dedo indicador. E aqui mostrando para vocês então a sequência. O objetivo é que o nó depois ele seja realizado de uma maneira em que, se vocês observarem, quando ele sai por baixo da laçada, ele entra por baixo da outra laçada. Isso aqui é a definição do nó verdadeiro. Então, o quarto nó, que seria a nossa sequência, agora é o nó de sapateiro. O nó de sapateiro nós podemos realizar com o dedo polegar ou com o dedo indicador. Diferente do cirurgião, que ele é empurrado com a unha, o de sapateiro, o cirurgião ele deve pescar o fio com a polpa digital. Então, a polpa digital é utilizada para o nó de sapateiro e a unha é utilizada para o nó de cirurgião. Então, nós vamos dar o primeiro nó com o polegar e é um nó de sapateiro. Para que a gente possa realizar isso, obrigatoriamente o polegar deve estar livre. E se vocês observarem, a gente fixa com uma certa tensão as duas extremidades do fio. Então, o nó de sapateiro ele é um nó que habitualmente a gente não utiliza para hemostasia. Nós utilizamos para fechamento, aproximação de tecidos que tem uma certa tensão. E depois eu vou demonstrar ali na outra plataforma. Então, com o polegar e a polpa digital dele, nós pescamos o fio, passamos por baixo, deixamos a polpa digital visível, entrelaçamos aqui a uma extremidade, fazemos um movimento de pinça, giramos para dentro do nó e aí nós levamos com o indicador até o final do nó. Então esse é o nó de sapateiro, dedo polegar. Na sequência nós iremos demonstrar o nó de sapateiro, dedo indicador. O nó de sapateiro, dedo indicador, ele segue o mesmo princípio. Ele deve ser realizado com a polpa digital, agora do dedo indicador, e em vez de empurrar, que nem o do cirurgião, nós pescamos. Pescamos por cima, aqui deixamos livre a polpa digital, fazemos um movimento de pinça, e aí nós trazemos de baixo para cima e finalizamos o nó, levando o nosso dedo indicador. E agora, o último nó, que é o nó de sapateiro duplo, que ele pode ser realizado tanto com o polegar quanto com o dedo indicador. O de sapateiro duplo ele é mais simples, por incrível que pareça. Você vai pescar com o dedo polegar, passa por dentro, apresenta a polpa digital, faz o movimento de pinça e leva o fio passando por dentro da laçada. Depois você novamente, com o movimento de pinça, você retorna, expõe a polpa digital, faz a pinça novamente e traz num segundo momento o fio por dentro da laçada. E aí vocês observam que ele sai um nó duplo. Então esse aqui é o nó do sapateiro duplo. Repetindo para vocês, então polpa digital uma vez, traz de volta a segunda vez. Para nós realizarmos com o indicador seria semelhante, nós tracionamos, apresenta a polpa digital uma vez, volta com os dois, pesca de novo, passa pela laçada e leva com o indicador. Tendo o domínio do sapateiro polegar e sapateiro indicador, nós temos que dar agora o segundo nó de uma forma que ele fique um nó quadrado. Então nós iremos iniciar com a mão direita, fazendo um nó de sapateiro com o dedo polegar. Depois que nós fizermos, se nós quisermos manter a mesma mão, nós devemos mudar o tipo de nó.
Então, como eu dei com o polegar, agora eu vou dar com o indicador. Eu traciono, aqui ele forma um 4 também. E aí, com a polpa digital passando por dentro do nó, nós fazemos a pinça e trazemos para cima. E aí nós finalizamos levando o indicador. Então, só para vocês observarem, tá? O nó sai verdadeiro, como vocês estão observando aqui. Ou seja, o que sai por cima, entra por cima. Esse aqui é um nó de sapateiro dado com o dedo polegar e depois com o indicador. Então, demonstrando para vocês qual que é a finalidade de nós finalizarmos o nó com o dedo indicador. Primeiro, é uma questão de vetores. Se a ponta do dedo estiver próximo do nó, nós teremos uma tração, uma tensão do fio muito próximo do local da ligadura. Então, vou realizar aqui o nó do cirurgião com o dedo médio. E para que a gente possa finalizar o nó, isso aqui seria simulando dentro de uma cavidade, se nós não levarmos o indicador, nós não conseguimos aproximar o nó até o final. Então, obrigatoriamente, o indicador ele serve por isso, principalmente quando nós formos realizar o nó numa cavidade. Então, o segundo nó tem que ser um nó dedo indicador e o terceiro nó para finalizar, dedo médio, sempre empurrando e levando até o final com o indicador. Então, isso aqui é a sequência correta de nós realizarmos os 3 nós para uma ligadura de vaso. O nó cirúrgico, ele tem a finalidade também de aproximar os tecidos, não só a ligadura de vaso. Quando nós temos aproximação de tecido e existe uma certa tensão afastando os tecidos, o melhor nó é o nó de sapateiro, porque a gente consegue fazer uma tensão e aproximar os tecidos. Então, nós iremos segurar com mais firmeza os fios. Eu vou dar aqui um nó de sapateiro com o dedo polegar, levo com o indicador e o meu segundo nó eu traciono o tecido. Se vocês prestarem atenção, e a tração do tecido ela pode ser realizada, obviamente desde que não seja um vaso sanguíneo, nós vamos fazer o segundo nó com o polegar, e aí eu estou trocando de mão. E aí nós conseguimos aproximar e manter os tecidos sob tensão. E aí o terceiro nó, para finalizar, nós fazemos com a mão esquerda, porque eu estou fazendo o mesmo nó utilizando o dedo polegar de sapateiro. Então, isso aqui é um nó de sapateiro e a principal finalidade dele é a aproximação de tecidos sob tensão. Agora que nós já demonstramos os nós para vocês, o mais importante é vocês treinarem bastante, tentarem se corrigir e treinar a destreza de realizar um nó com a mão direita, com a mão esquerda e depois vocês dominarem os nós principais, tentarem os nós duplos, tanto de cirurgião quanto o nó de sapateiro. Muito obrigado pela atenção.